1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 em diante diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Amém? O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios, e em toda essa carta, e ele já começa desde o primeiro capítulo, trazendo o centro do seu ensino e da fé, a pessoa de Cristo. O centro da nossa fé é Cristo e o que Ele fez. Em 1 Coríntios capítulo 15, na mesma carta, no versículo 1 ao 3, Paulo diz: aquilo que eu recebi do Senhor, isso foi que eu lhes transmiti, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esta era a mensagem, este era o evangelho que Paulo pregava. E ele começa falando e perguntando: onde é que estão os sábios deste mundo? Onde estão os questionadores, os filósofos, os pensadores? E ele diz que não foi do agrado de Deus. Deus não quis salvar o mundo pela inteligência e intelectualidade humana. Deus salva o mundo pela pregação do evangelho. É a loucura da pregação, a simplicidade da pregação da obra de Cristo que salva o mundo. E já naqueles dias, alguns dos cristãos e dos discípulos começaram a questionar algumas coisas relacionadas à mensagem do evangelho. E eles acharam a mensagem do evangelho muito simples. E então começaram a colocar coisas da inteligência e sabedoria humana no meio do evangelho. E é isso que Paulo começa a combater nesse primeiro capítulo, no segundo capítulo, e ele vai escrevendo sobre isso no capítulo 3. O mundo é salvo pela pregação do evangelho. Não importa quem é a pessoa, não importa qual o sobrenome que ela tem, não importa se ela é rica ou pobre, se ela é semi-analfabeta ou se ela é doutorada. A mesma mensagem salva os dois. É o evangelho que traz perdão de pecados. E ao longo do tempo as pessoas fogem da simplicidade, da suficiência do sacrifício de Cristo, porque elas estudaram demais. E então elas começam a misturar o conhecimento humano à pregação do evangelho. O apóstolo Paulo, talvez de todos os que pregaram o evangelho naquela época, era o homem mais inteligente de todos, conhecedor de toda a Torá, um fariseu, conhecedor profundo das tradições e da cultura judaica, um homem que estudou filosofia, mas ele deixou tudo isso para trás, para ficar só com a mensagem de Cristo. É a mensagem de Cristo que traz o poder de Deus para perdoar pecados, para libertar, para transformar, para curar, para operar milagres. A ausência do poder de Deus nos púlpitos das igrejas é fácil de explicar. Não se prega mais sobre Cristo. Se ensina um monte de conhecimento humano
e não se depende mais exclusivamente do que Ele fez por nós. O que Jesus fez por você é mais do que suficiente para resolver a história da tua vida. Em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Parece que nos nossos dias muitos têm vergonha do Evangelho. Então as pessoas pregam o Evangelho de um jeito para um e pregam de um jeito para outro. Não, porque esse aqui é uma pessoa importante, esse daqui é um homem renomado, esse aqui é um milionário. O mesmo Evangelho que salva o que não é importante, é o que salva o que diante dos homens é importante. O mesmo Evangelho que perdoa os pecados do pobre, perdoa os pecados do rico. O mesmo Evangelho perdoa os pecados daquele que não tem conhecimento. É a mesma mensagem que vai perdoar o pecado do intelectual. Você não pode ter vergonha do Evangelho. Jesus Cristo morreu porque você é pecador. Qualquer ser humano na face da terra, não interessa quem seja, precisa se arrepender dos seus pecados. Mas não se pregam mais mensagens de arrependimento de pecados, mensagens que falam que o adultério é pecado, que chamam a ganância de pecado, a idolatria, o dinheiro de pecado, que se prostrar diante de uma imagem é pecado, que roubar é pecado, que mentir é pecado, que adulterar é pecado, que falcatruar é pecado, que enganar é pecado, e é necessário arrependimento, porque é isso que o Evangelho diz. Mas em muitos lugares, se o cara é rico, pode ficar com uma amante por um tempo. Se o cara é milionário, ele está passando por um processo de tratamento. Mas quando ele é pobre, aí se arrependeu, desgraçado, miserável. Deus não vai salvar ninguém pela sabedoria humana. A mensagem do Evangelho é a única que salva o ser humano. Então, nós precisamos permanecer e crer nessa mensagem de todo o nosso coração. Não importa quem você seja, Jesus morreu porque você é pecador. Nada fora do Evangelho vai justificar você dos seus pecados. Nenhuma outra mensagem vai perdoar os teus pecados. Nenhuma outra mensagem vai te levar para o céu. Somente a palavra de Cristo. O Senhor Jesus carregou os teus pecados. Ele foi castigado por Deus no teu lugar. E se você crê nele, você precisa se arrepender dos teus pecados, a fim de que você tenha livre acesso à vida eterna. E todo aquele que crê tem os seus pecados perdoados e o seu passado apagado, e está pronto para a eternidade, para a glória de Deus. Essa é a mensagem que te salva, que te transforma, que te liberta. Por isso nós procuramos permanecer na simplicidade da mensagem do Evangelho, trazendo ela de uma maneira que você possa compreender. Porque toda a revelação do Espírito nos aprofunda no sacrifício do Cristo.
Toda a revelação do Espírito Santo nos leva a entender com mais propriedade o que Ele fez. Em muitos lugares as pessoas estão chamando de revelação do Espírito o que não é revelação do Espírito. É só sabedoria humana. Em muitos lugares não se depende mais do que Cristo fez para resolver os teus problemas de pecado. O arrependimento não é mais suficiente em muitas igrejas. É necessário agora colocar você sentado e fazer com você uma terapia de psicanalista. Fazer você regressar ao útero da sua mãe, as maldições hereditárias dos teus antepassados. Isso é doutrina espírita. Isso não é evangelho. O que a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19: não foi por meio de prata ou ouro e coisas perecíveis que foste resgatado da sua maneira inútil de viver, herdada dos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, de um cordeiro sem pecado, sem defeito. Foi um sangue caro que te redimiu da maneira inútil de viver que você herdou dos teus antepassados. Foi o sangue de Jesus que quebrou toda a maldição na tua vida. Foi o sangue de Jesus que perdoou todos os teus pecados. Não importa o que você fez, não importa quem você foi, se você se arrependeu dos teus pecados e creu no Senhor, o Evangelho operou em poder na tua vida e você está livre. Por isso o apóstolo Pedro, na sua primeira pregação depois de Pentecoste, ele se levanta e começa a falar, citando a Bíblia, que aquele homem que havia sido crucificado em Jerusalém era o Salvador do mundo. E Pedro termina dizendo para mais de 3.000 judeus que estavam ouvindo ele: aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele era o Salvador do mundo e vocês o mataram. Então a Bíblia diz que compungiu-se o coração daqueles homens e perguntaram a Pedro: o que faremos nós? Se nós fizermos uma escala de pecados mais graves, não existe pior pecado na história da humanidade do que ter matado o Filho de Deus. Qual pecado seria pior que esse? Matar o Messias, matar a única esperança de salvação. Mas foi isso que eles fizeram. Aqueles homens que estavam ouvindo o discurso de Pedro estavam lá, consentindo, zombando de Jesus Cristo, escarnecendo de Jesus enquanto ele estava sendo crucificado. E Pedro diz: aquele homem que vocês crucificaram é o Messias. Então eles olharam para aquela condição e disseram: e agora? O que é que nós vamos fazer? Não há perdão para nós. E o que é que Pedro diz? Arrependam-se. Aleluia. Para aqueles que mataram o Filho de Deus, o arrependimento e a fé no Evangelho foi suficiente. Mas nos nossos dias não é suficiente. Nos nossos dias eles estudaram demais e descobriram que Jesus não completou o Evangelho. Nos nossos dias tem que fazer regressão,
tem que fazer cura interior, tem que fazer quebra de maldição, tem que fazer um monte de besteira. Nos nossos dias tem que inventar história para justificar por que é que uma pessoa não é curada. É Deus que botou a doença em você. Você está pagando pelos teus pecados. Você é miserável demais. Você foi pecadora demais. Deus salva o homem pela pregação do Evangelho de Cristo. Não há mais poder para libertar as pessoas do pecado. Não há mais poder para quebrar as obras do diabo. Não há mais poder para curar os enfermos. Não há mais poder para restaurar caráter, porque a mensagem não é mais a mesma. As pessoas não se arrependem mais, porque a mensagem mudou. Mas quando Cristo é pregado, o poder do Espírito se move para convencer o pecador que se arrependa, para arrancar as doenças do doente, para libertar o cativo do diabo, para arrancar a depressão daquele que está escravizado na tristeza. Agradou a Deus salvar os homens pela pregação do Evangelho. Agradou a Deus libertar você pela pregação do Evangelho. Agradou a Deus alcançar o mundo pelo Evangelho, não pela sabedoria humana. Igreja é lugar de pregar o Evangelho, não é o lugar de palestras motivacionais, não é o lugar de autoajuda, não é o lugar de pensamento positivo, é um lugar de pregação do Evangelho. Enquanto você continuar crendo na suficiência do que Cristo fez por você, Deus te alcança sempre, Deus te abençoa sempre. Não deixe ser enganado. Paulo disse: eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho. Prego para reis, prego para filósofos, prego para qualquer um, o mesmo Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho do Senhor tem poder para salvar você, tem poder para transformar sua vida, tem poder para trazer respostas ao que você precisa. Aleluia.